Dr. Pedro Machado, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente aqui hoje no nosso segundo programa para falarmos um bocadinho de turismo. Boa tarde aos ouvintes também, o prazer foi meu, é que agradeço o convite e a oportunidade de falarmos um bocadinho sobre turismo. Que é importante nesta altura de crise. O turismo representa qualquer coisa como 16% da mão de obra ativa na região centro. Em 2011 gerámos 187 milhões de euros de receitas. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Já vamos falar desses pormenores. Dr. Pedro Machado é presidente, ou melhor, é presidente, exatamente, presidente da Turismo Centro de Portugal, há cerca de 5 anos. Para quem não sabe, quais são as funções da Turismo, Associação Turismo Centro de Portugal? Eu presido a 2 organismos. Como disse bem, a Centro de Portugal. A Turismo Centro de Portugal foi criada ao abrigo do Decreto-Lei número 67/2008, de 10 de abril. Ela faz a fusão das antigas e mais conhecidas ex-regiões de turismo Rota da Luz Aveiro, a ex-região de turismo de Viseu Dom Lafões, a ex-região de turismo do Centro, a Junta de Turismo de Monfortinho, a Junta de Turismo do Bussaco e a Junta de Turismo da Coria. Ou seja, por força do Decreto-Lei 67/2008, de 10 de abril de 2008, foi constituída esta nova entidade que tem essencialmente por missão, ponto 1, a valorização dos nossos recursos turísticos, naturalmente a sua promoção e toda a atividade inerente ao bom desempenho daquilo que nós chamamos a estruturação do produto turístico. O que é isto? Pegar nos nossos recursos, o sol e a praia, a gastronomia, a saúde e bem-estar, o turismo de natureza, e transformar estes recursos, que são no fundo aquilo que nós temos em qualquer um dos municípios da região centro, e fazer disso produto turístico. O que é produto turístico? É podermos ter um produto capaz de poder ser fruído, quer por turistas nacionais, quer por turistas estrangeiros, e não apenas aquilo que a natureza nos deu de forma desestruturada. Esta é a principal missão da nova entidade regional de Turismo Centro de Portugal. Disse bem, perdão-me, eu tenho de facto 3 anos e meio desta experiência. Porque antes era a região de turismo do centro. E antes a ex-região de turismo do centro. Só para os ouvintes terem uma ideia, a ex-região de turismo do centro tinha 24 municípios, a atual Turismo Centro de Portugal tem 58 municípios. 16 distritos. Mas basicamente as funções seriam as mesmas, não é? Seriam muito equiparadas, sendo certo que o alargamento do território, em particular o aumento exponencial do número de municípios, traz consigo novas responsabilidades, quer em matéria de acompanhamento, nomeadamente das empresas, da restauração, da hotelaria, dos serviços, licenciamento, novos instrumentos financeiros, mas também ao nível da valorização daquelas que são as marcas mais conhecidas, e aí sim o potenciar em rede aquilo que eram, à partida, marcas que até aqui viviam isoladas. É caso para dizer quanto maior, melhor? É caso para dizer quanto maior, mais. Isto é, significa que temos hoje mais potencial turístico, temos hoje mais peso na balança económica da região centro, temos hoje mais diversidade, significa que temos mais riqueza, e essa mais riqueza, essa mais diversidade, significa, do meu ponto de vista, melhor destino turístico. Antes tínhamos bons produtos, boas marcas que trabalhavam isoladas. Aveiro e Coimbra não tinham qualquer relação de parceria, de entendimento, de convergência. Aveiro, Coimbra e Viseu não tinham entendimento do ponto de vista factual nas suas estratégias de promoção. Hoje é possível pensar a região centro e dar-lhe aquilo que nós defendemos há uns anos a esta parte, provavelmente o lugar que merece no panorama nacional. Agora vai haver uma nova reestruturação, vai voltar Serra da Estrela e Fátima vão voltar ao turismo do centro, algo que se tinha perdido em 2008. Aspecto positivo, mais cidades, mais área abrangente para o turismo do centro, é bom. Estamos a falar de uma reforma administrativa. Nós não vamos alterar marcas, nós não vamos alterar produtos, nós não vamos perder trabalho consolidado. Vamos provavelmente reforçar o posicionamento da região centro. Como? Dando-lhe aquilo que, do meu ponto de vista, é a sua melhor e maior matriz. Uma alavanca que está suportada pelas suas principais cidades, Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, a que eu juntaria a Figueira da Foz, a que juntaria a Covilhã, como aqueles destinos que têm maior capacidade turística instalada. Mas depois o caso da Amealhada e tantos outros exemplos que podíamos aqui referir são claramente municípios que têm por si só produto turístico de excelência. O caso da Amealhada naturalmente com o luso, mas também com uma forte componente da gastronomia. E que nesta nova reorganização vai permitir fazer, do meu ponto de vista, corrigir 3 erros.
Primeiro erro que foi criado com o Decreto-Lei 67, descontinuidade de território. Isto é, à luz da atual conjuntura, daquilo que nós conhecemos hoje com o mapa das entidades e dos polos turísticos, nós tínhamos alguns dos nossos produtos turísticos, algum do nosso território, com fratura. A Serra da Lousã estava dividida, por exemplo. Ao nível dos produtos mais significativos, as aldeias do Xisto, as aldeias históricas, estavam a ser promovidas de forma diferente por entidades diferentes que não tinham nenhuma relação entre si. E, finalmente, aquilo para mim era o exemplo mais gritante. Eu presido a Agência para a Promoção Externa. A Agência para a Promoção Externa tem toda a NUT 2 Centro, os 78 municípios, e presido a Turismo Centro de Portugal, que faz a promoção interna, que tem 58. Isto é, eu estive em Amsterdão em janeiro, eu fiz a Fitura em Madrid em fevereiro, nós vamos para a BTL, depois da BTL vamos para Berlim, e aquilo que promovemos... Há uma grande promoção, então, à região aquilo centro. que promovemos no contexto externo não coincide com o território a nível interno. Isso é um erro que é preciso corrigir. Nós sabemos falar muitas vezes em NUT 2, já agora, também para quem nos ouve, NUTs são unidades, nós chamamos, são unidades de nomenclatura territorial. Essas unidades de nomenclatura territorial, as NUT, correspondem, para os ouvintes perceberem, àquilo que nós hoje conhecemos como a grande região centro, àquilo que corresponde ao território da Comissão de Coordenação da Região Centro, à CCDR Centro, ou à Direção Regional de Economia, ou à Direção Regional de Saúde. Ou seja, são todos os municípios que compõem os 6 distritos daquilo que nós conhecemos como a região centro: Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Leiria. Já me falou que vai haver então essa reestruturação nas regiões de turismo, aliás, nas entidades de turismo, agora não se chama regiões. Exatamente, entidades. Não se trata então a agregação, este reforço, não é apenas o orgulho de uma região, significa mais trabalho, então mais responsabilidade, tal como estava a dizer, e potenciar a região. Eu tive a oportunidade, modéstia à parte, porque sou cronista assíduo de algumas das edições da Especialidade do Turismo, de ter escrito neste mês de fevereiro o porquê e para que a reforma. Isto é, porque é que se faz a reforma, quais são os objetivos que se querem atingir com uma reforma, seja ela qual for. O país agora discute muito a reforma do mapa administrativo do poder local, as freguesias, os concelhos. Esta é uma reforma que tem muito a ver também com essa lógica de agregação. Ponto 1. Esta reforma é válida porque, do meu ponto de vista, porque precisamos de corrigir fraturas de território, porque precisamos de corrigir fraturas do produto turístico, porque precisamos de fazer convergir a promoção externa com a promoção interna. E para que é que esta reforma é válida? Essencialmente para dotar as entidades regionais de turismo com maior capacitação, seja financeira, seja administrativa, para desenvolverem melhor aquilo que é a sua principal função: promover o território turístico, os produtos e as marcas turísticas. É para isto que esta reforma deve existir. Eu concordo que, ao nível da região centro, nós temos, desde os anos 70, desde a instalação dos planos de fomento, 2 grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e que ficou por cumprir esse grande desafio, que era uma região intermédia entre as 2 grandes áreas metropolitanas, que pudesse aliviar a carga, a pressão que havia sobre Lisboa e Porto. Por isso nós dizemos muitas vezes, qualquer discurso político se ouve dizer isto, lá estamos nós entalados, o Porto e Lisboa, mas a região centro verdadeiramente nunca teve, do meu ponto de vista, ponto 1, nem o estatuto, nem a liderança capaz de a fazer emergir neste aperto, neste colete entre as 2 áreas metropolitanas. Conseguiu-se em 2000 com as comunidades intermunicipais, agora intermunicipais, na altura comunidades urbanas, reforçar um bocadinho o papel do território do centro. Conseguiu-se construir muitos equipamentos públicos, mas eu julgo que ainda não está cumprido esse desafio, que era criar, de facto, uma região intermédia entre Lisboa e Porto. É por isso que nós vemos Coimbra a perder protagonismo na senda nacional. É por isso que nós vimos e bem emergir em algumas cidades médias que hoje estão quase lado a lado com Coimbra, como é o caso de Aveiro ou o caso de Viseu, e vemos agora também, porque não, o reaparecimento de um Castelo Branco ou de uma Guarda, que também se querem afirmar. E hoje a região centro já não vive verdadeiramente de uma cidade âncora que faz a área metropolitana, mas vive deste conjunto das cidades médias que a tornam diferente. Uma reorganização, do meu ponto de vista,
tem que ir ao alcance deste objetivo. É um alcance. Já vamos falar então um pouco sobre esse assunto. Só para terminarmos este assunto relativamente a prazos da nova reestruturação administrativa, para quando é que ela vai avançar? Ela aponta amanhã mesmo, aliás, estamos em direto. E por isso os ouvintes ficam a saber que amanhã está convocada uma reunião, dia 29 de fevereiro, às 17h30 em Lisboa, onde a Secretária de Estado do Turismo vai anunciar a sua perspectiva e os contornos dessa reforma. Aponta para que março seja o mês da aprovação em Conselho de Ministros da nova reforma, e eventualmente uma comissão instaladora por 6 meses, e em novembro estaremos com as novas entidades em funcionamento. Já vamos avançar para outros temas desta entrevista a Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro. Agora vamos ouvir um trabalho da jornalista Joana Moura, que andou na alta da cidade de Coimbra, para saber um pouco qual a opinião de turistas e também comerciantes, nomeadamente na zona da Sé Velha, sobre o turismo em Coimbra e também na região centro. É um bom destino turístico? É um bom destino turístico, como também é o norte, o sul. Acho que sim, que é um bom sítio de turismo, onde se vê vem muito turismo durante o ano e há muitas coisas bonitas para ver. Acho que sim, que é. Está aqui mesmo no centro e, além de estar no centro, acompanha tudo aqui na zona, não é? Eu acho que sim, que é um bom centro de destino turístico e tem bastante turismo aqui, especialmente esta zona aqui da zona da Sé Velha, em Coimbra, tem bastante turismo, mas se calhar não tem sido feito tudo para dar assistência ao turismo que esta zona tem. E ao nível de serviços turísticos, acha que tem evoluído ou acha que ainda há muita coisa para melhorar? Não, tem evoluído com a vinda do Hotel Vila Galé, acho que melhorou um bocado. Mas também está-se aqui na tentação com hostels e etc. Também tem que se ter cuidado, e quando ouço gente ligada ao turismo, estão um bocado fora da realidade e não vivem disto, não é? Numa conversa com alguém gigante do hotel em Coimbra, alguém com muita idade, tem o terreno para fazer outro hotel ao lado. Tem hotéis em Lisboa dos melhores, talvez mais VIPs que existe. Disse-me já há 2 anos, não faço outro hotel ao lado, porque não é assim viável como certos técnicos na área de turismo dizem, não é? Havia de haver os destinos turísticos para as pessoas verem, os monumentos haviam de estar mais abertos ao domingo e essas coisas todas, no entanto estão fechados, o turista vem e não vê, vai embora. 90% vêm para a universidade e infelizmente nem posso dizer que a maioria dos guias nem levam ao Panteão Nacional, que é Santa Cruz, visitar os fundadores da nacionalidade. E no fundo quem me manda são os guias e por vezes distorcem um bocado a realidade, tirando a universidade, pouco mais mostram. É levá-los para a portagem e para o autocarro e pô-los a andar. Porque basicamente em tudo, não é? Isto está pouco trabalho feito ainda. Há 25 anos estou aqui e nessa altura já se prometia muito e até ao fim de 25 anos mantém-se tudo praticamente na mesma. Pouca coisa tem evoluído, excepto nestes últimos meia dúzia de anos tem começado a recuperar algumas casas aqui nesta zona. O que é que a região tem para oferecer aos turistas? O que é que destaca? E a cidade tem algumas coisas importantes, isto é coisas antigas, não é? Aqui a Universidade, a Sé Velha, depois tem do outro lado do rio, o Mosteiro de Santa Clara, tem a Santa Cruz, tem vários pontos de visita, por isso é que tem muito turismo, não é? Por isso é que são muitos milhares anualmente que passam por Coimbra, mas entram de manhã e saem à tarde, portanto não ficam em Coimbra. Por alguma coisa algum motivo cá não ficam. Eu acho que aqui na região centro é bonito ver aqui a Zona Velha, da Alta, a Sé Velha, Santa Clara, o Mosteiro. Tem muitas coisas bonitas para ver, muitas coisas mesmo bonitas para ver. Atrações tem muitas. Temos aqui os monumentos, o Parque Verde da cidade, o Parque da Canção e outros recantos que há por aí. Eu achei muito legal a Praça 8 de Maio, a do Comércio também, a Igreja de Santa Clara. Mas da região centro não conheces assim mais nada? Não, só isso aí. Sabe quem é o Pedro Machado? Pedro Machado. Diz-me muito, mas eu não sei explicar. Não conheço. Não estou a ver, de repente. Sei, é o Presidente da Região de Turismo. Bem, parece que
há uma pessoa, pelo menos, que sabe destas 4 que foram entrevistadas pela Joana Moura. Não fica de maneira nenhuma melindrado com... Não, acho que é uma boa taxa. 25% dos portugueses que foram entrevistados conhecem-me, o que já é um bom indicador. Desde que seja pelas melhores razões, também não há nada contra, não é? Não, modéstia à parte, naturalmente. Há aqui umas opiniões que são interessantes e se calhar algumas delas vão bater exatamente daquilo que estávamos a falar. Coimbra parou no tempo? A nível turístico? Coimbra tem uma imagem muito alavancada na ideia da tradição. A tradição do fado, a tradição da universidade, tudo à volta do sentimento, da saudade, do Penedo. E faz com que a imagem que Coimbra hoje vende seja essencialmente ligada ao património cultural, ao património artístico, ao património construído, mas muito pelo peso dos seus 726 anos da Universidade de Coimbra, que é simultaneamente, neste caso, um fator que pode ser dissuador de uma imagem de uma Coimbra mais moderna que existe, mas simultaneamente também uma vantagem porque a posiciona num ranking mundial que eu acho que deve ser explorado. Agora, há 3 aspectos que eu identifiquei na entrevista, se me é permitido comentar. Claro que sim. Não o facto da notoriedade do Pedro Machado, naturalmente, mas o facto daquilo que foram os testemunhos que aqui ouvimos. Ponto 1, a questão de facto do peso que o setor tem hoje, que tem vindo a evoluir, que em Coimbra e na região centro são cerca de 4 milhões de dormidas por ano. É um número muito significativo, que emprega este setor os tais 16% da mão de obra ativa e que na região centro gerou em 2011 187 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um setor estratégico, não apenas para a cidade e para Coimbra, mas para a região centro. Estamos a falar de valores de 2010? Estamos a 2011. Já 2011. Já 2011 e crescemos 4,6% em relação a 2010. Portanto, mesmo período, se não me engano, abril, não é? Não, nós fizemos janeiro a dezembro, porque neste momento nós estamos em fevereiro, já estamos já no INE, de janeiro a dezembro. E portanto temos aqui, ponto 1, esse que é o peso substantivo que o setor representa. Ponto 2, um pouco esta ideia dos turistas virem para Coimbra e o que é que eles podem ver. E nós aí achamos que de facto esse é um trabalho que vale a pena sermos mais criativos. Naturalmente que a universidade tem um peso fundamental, o Portugal dos Pequenitos, um dos lugares de referência, eu acho que até da esmagadora maioria dos portugueses conhecem o Portugal dos Pequenitos. Há gerações que conhecem o Portugal dos Pequenitos, mas hoje Coimbra é muito mais do que isso. Coimbra hoje tem inovação, Coimbra hoje tem arquitetura, Coimbra hoje tem um nicho de mercado muito substantivo, com um potencial enorme, que se chama turismo de saúde, e que eu acho que vale a pena explorar, mas que é preciso haver aquilo que esta reforma de 2008 não consagrou, que foi a integração de Coimbra numa estratégia de uma região. Coimbra preferiu ficar isolada. Coimbra preferiu ficar sozinha, e eu acho que nós há muitos anos esta parte que deixámos orgulhosamente sós. Uma teimosia à época que eu julgo que hoje está a sair caro. Mas foi uma teimosia porque houve algumas discordâncias com a mudança de sede de Coimbra para Aveiro. Há dias um colega seu questionava-me sobre se esta reforma que se avizinha está ou não está prevista a discussão da sede. A sede hoje são paredes. E é preciso percebermos que em 2012, no momento em que há uma alteração profunda do paradigma, do mapa do turismo, do negócio do turismo, cada vez mais é importante o domínio das novas tecnologias, o domínio do online, cada vez menos o domínio físico do papel e da parede. Mas não é importante? É uma matéria que tem importância em alguns fóruns. Para um turista, como deve perceber, nacional ou estrangeiro, em particular estrangeiro, nós crescemos 40% no mercado brasileiro. Acha que algum brasileiro vem à região centro preocupado em saber onde é que é a sede do turismo centro? É uma pergunta exatamente, sim. Que vale a pena colocar aos líderes que têm perdido horas e que gastam algumas linhas a escrever sobre isto, porque hoje verdadeiramente o que nós temos pela frente é, ponto 1, o domínio total do online sobre o fenómeno do turismo. Um aumento de mais de 35% nos últimos 10 anos em Portugal e na região centro da reserva pelos meios online e cada vez menos em relação àquilo que hoje sabemos que é um problema para resolver, que tem a ver com o papel das agências de viagens. E, portanto, o que nós significa é que cada vez mais o online,
domina o espectro do setor do turismo, cada vez menos o paper, o offline, nomeadamente a sede, a estrutura então, física. Então porquê é que os líderes autárquicos continuam a bater nesse assunto? Filipe, porque honestamente, e acho que uma vez por todas alguém tem que dizer isto, porque os líderes locais olham para o turismo como uma das parangonhas que colocam nos seus programas eleitorais do turismo, mas depois passam um ano inteiro sem prestarem nenhuma atenção ao setor do turismo. Antes, pelo contrário, honrosas exceções. Honrosas exceções. E, portanto, o que significa que o discurso do turismo ocupa algum espaço e algum tempo nos programas eleitorais, mas depois olha só para o turismo numa versão claramente municipalista e popular e muito pouco séria do ponto de vista do negócio e da operação turística. Essa que é, do meu ponto de vista, a grande realidade. E, portanto, é preciso, ponto 1, os senhores autarcas, em particular, perceberem que estão a falar de um setor estratégico que, em alguns casos, rende e vende mais do que grandes obras públicas, que rende e vende mais que muitos investimentos em grandes pavilhões ou em grandes centros culturais, porque aquilo que faz com que um turista, nomeadamente um estrangeiro, venha à nossa região, tem muito a ver com a forma como ele é tratado, a diversidade do produto que ele encontra, a experiência que ele pode aqui usufruir. E isto não é compatível com visões paroquiais autárquicas de grandes investimentos. O quintal, a cotada, enfim, aquilo que nós lhe quisermos chamar, que tem durante muitos anos dominado o discurso, porque o turismo hoje mudou completamente em relação aos últimos 10 anos. Nós hoje o que é que temos? Uma alteração profunda nos hábitos de consumo, na atitude, no perfil do consumidor do turismo. Ele escolhe o local, escolhe o hotel, escolhe o preço, escolhe o destino, sem precisar de sair de casa. E a oferta do hoje turística tem como concorrentes uma Tunísia, uma Turquia, alguns modelos que não eram conhecidos até aqui e que traduzem para cima da mesa preços competitivos e combativos que nós não conseguimos, em alguns casos, praticar. E isto é uma alteração profunda do paradigma do turismo. E é preciso que as pessoas percebam de que este mundo evoluiu e que hoje este setor, o tal responsável pelos 4 milhões de dormidas, o tal que gera os cerca de 190 milhões de euros, não é compatível com visões paroquiais nem com visões municipais. Essa é, do meu ponto de vista, uma página que se virou no setor do turismo, que eu também confesso que durante algum tempo tive que responder e corresponder a essa expectativa e também a essa solicitação, mas que claramente hoje estamos mais à frente e que já não podemos perder tempo com isso. A entidade de turismo do centro tem capacidade, ou melhor, tem dimensão para responder a uma área tão grande? Seguramente que sim. Filipe, quem faz as instituições são as pessoas. Quem faz uma liderança é aquele ou aquela pessoa que tem sobre si, por um lado, a consciência e a convicção de que pode assumir determinado desafio e, mais do que isso, do que o pode cumprir. E isso faz com pessoas. E isso o Pedro Machado assume que, num final de 3 anos e meio desta nova entidade que é a Turismo Centro de Portugal, há dias um colega vosso, de um jornal regional, dizia: Centro de Portugal ultrapassa pela primeira vez na sua história a fasquia dos 4 milhões de dormidas. O que significa que os resultados estão aí. E, portanto, considero que estamos em condições de assumir este desafio, mas correspondendo a este desafio, o que falámos há bocadinho sobre aquilo que se avizinha com a nova lei. Qual é a validade da lei? Não estamos a dizer que é preciso dinheiro pelo dinheiro. Estamos a dizer que é preciso atribuirmos competências, é preciso desenvolvermos e atribuirmos envelopes financeiros capazes de poderem potenciar esta estratégia e depois é preciso apresentar resultados. E eu gosto de apresentar resultados. O orçamento para 2012 é de 4 milhões e meio de euros. O orçamento para 2012 é 4 milhões e meio. Tivemos uma cativação de 30%, esse das receitas diretas do orçamento do Estado. Mas porquê ficou para... Porque a Turismo Centro de Portugal conseguiu, através de uma candidatura ao Mais Centro, reforçar em 2011 e 2012, com mais 1.300.000, aquilo que é a sua estratégia da promoção interna. E em relação à promoção externa, temos que acrescentar mais 700.000 euros do Orçamento do Estado e mais 700.000 euros de uma candidatura no âmbito da internacionalização. Portanto, estamos a falar, grosso modo, em mais de 7 milhões de euros de investimento na promoção interna e na promoção externa. O que é que já falámos na marca Centro de Portugal, mas o que é que está a ser feito? O que é que vai ser feito agora nos próximos tempos para consolidar a marca Centro de Portugal e poder competir com mercados como Algarve e até outras regiões de turismo? Filipe, e para os ouvintes, o Algarve tem 50 anos de investimento numa marca.
nós temos, provavelmente, já estou cá há 3,5, 47 anos e meio de atraso em relação àquilo que é o nosso principal destino turístico do país, secundado por Lisboa e pela Madeira, e estes três têm 76% do fluxo turístico em Portugal. Os outros 24 estão distribuídos pelo Alentejo, pelo Centro, pelo Norte e pelos Açores. O que significa que nós temos aqui, ponto 1, um grande desafio no sentido de criarmos consciência de marca, o desafio mais difícil que eu tive pela frente e que ainda estou a ter. Criar consciência, cultura de marca para uma região. Esta região nunca trabalhou em parceria. Esta região nunca trabalhou em complementaridade. E é isso que Por isso ela estava tão fácil. Esse é o maior desafio que eu tenho pela frente. O resto são mais euros, menos euros, mais sede, menos sede, mais técnicos, menos técnicos, mais promoção, menos promoção. O grande desafio que temos pela frente é criarmos a cultura de marca turística que o centro nunca teve. As rivalidades Coimbra, Viseu, Aveiro não são rivalidades com 2, 4 ou 10 anos. Têm muitos anos de consolidação e é preciso nós ultrapassarmos esse grande obstáculo que é a barreira psicológica. Ponto 1, grande desafio, ultrapassarmos esta barreira que impediu uma consciência de marca, porque esta consciência de marca depois leva-nos ao segundo grande desafio que temos pela frente. Empresários, autarcas, serviços a remarem para o mesmo lado. Isto é, termos a consciência, como acontece noutras regiões, que o turismo é um fator de desenvolvimento, que o turismo não é festivais, não é concertos, o turismo não é mais ou menos um cartaz. Não significa que não seja importante. Estamos a falar que são muito importantes na dinâmica local. Estamos a falar que são fatores-chave para a animação dos fatores municipais. Mas o negócio do turismo não é isso. O negócio do turismo é outra coisa. E para chegarmos e correspondermos a isso, há a qualificação das câmaras turísticas. Há qualidade do serviço que é prestado nos nossos restaurantes, ao atendimento que é preciso termos para quem nos visita, desde o comércio aos serviços. Isto é cultura de marca turística. Esse é o segundo grande desafio. O terceiro é, naturalmente, termos cada vez mais uma oferta qualificada. Esta oferta qualificada faz-se. Os senhores autarcas, que referimos aqui, têm um papel crucial, indireto, na promoção dos seus territórios para o destino turístico. O quê? Qualificação do espaço público, sinalética, iluminação, mobiliário urbano, recuperação de centros históricos, recuperação de edifícios caídos. É o principal papel que o autarca deve ter, do meu ponto de vista, se quiser contribuir positivamente para vender o seu território. Para o resto, a promoção, que não se preocupem. Existem entidades que o sabem fazer melhor do que os autarcas. Então é preciso que eles tenham esta consciência de que o papel que cabe a um dirigente local é neste sentido. Requalificar, qualificar, criar condições para que quem visita, quem fica, quem permanece, possa levar daí uma boa experiência. Já está, os autarcas têm essa consciência? Têm tido? Eu acho que sim. A grosso modo, acho que tem havido uma evolução grande. Eu acho que nós temos belíssimos autarcas na região centro, como em todo o país, seguramente. Acho que existem menos bons e melhores exemplos, como em todas as profissões, como em todas as atividades que nós conhecemos da vida ativa, mas acho que hoje, modéstia à parte, acho que temos um contributo muito sério. Quando eu junto à mesa, na última Assembleia Geral, no Hotel do Luso, no Conselho da Minha Ilhada, mais de 50 municípios, e conseguimos ter um diálogo aberto e franco, como estamos aqui a ter com os ouvintes, pese embora este é quase um monólogo, porque eles não nos podem responder. Exatamente. Pelo menos por enquanto. Mas dizer-vos que quando nós trabalhamos um plano de ação, quando nós trabalhamos um projeto de promoção, e ainda a pergunta que há bocado o Filipe colocava, o que é que estamos a fazer a par destes três grandes desafios: cultura de marca, envolvimento do setor empresarial e depois requalificação do espaço público. Nós vamos lançar na BTL amanhã um vídeo promocional da região centro. Nós vamos lançar o guia dos queijos, lançámos o ano passado o guia do leitão. Nós vamos lançar projetos como o centro de Portugal, o melhor destino do cicloturismo da Europa. Ou seja, estamos a criar um conjunto de produtos estruturado por forma a afirmar uma região e não parcelas da região. E essa é a grande diferença do trabalho que estamos a desenvolver. Eu já vou também, à parte de afirmar a região, também ao nível internacional, mas para a economia do país, estamos numa fase tão complicada, o turismo pode ser uma das soluções para sairmos desta crise, não? Do meu ponto de vista, talvez a melhor, a par de dois setores. O setor, como agora vimos, passa publicidade à CISAD e que faz um cruzamento com o que melhor temos da nossa produção, sobretudo o setor primário, onde incluímos o azeite, onde incluímos os vinhos, onde incluímos um conjunto de produtos manufaturados que decorrem e advêm diretamente do setor primário.
até àquilo que é, por exemplo, a indústria da moda e a indústria do calçado. Acho que são 3 dos melhores exemplos que temos pela frente com o turismo para poderem potenciar. Para que os ouvintes tenham uma ideia, o setor do turismo em Portugal, 7 mil milhões de euros por ano, representa 6 vezes a produção da Alta Europa. E quando se pensa num setor exportador capaz de atrair receita estrangeira, o turismo todos os dias, sempre que um turista entra numa região, sempre que se senta a um restaurante ou dorme num hotel, são divisas estrangeiras que entram diretamente nos cofres do país. E eu acho que o turismo tem essa potencialidade de, a par desses setores que são claramente transversais. Viu-se o sucesso daquilo que está a acontecer em Lisboa, hoje, amanhã começa a Bolsa de Turismo. É uma feliz coincidência, acabamos de vender aos estrangeiros um conjunto significativo dos produtos portugueses e temos logo a seguir o turismo na mesma feira, no mesmo certame, o que significa que estamos a falar de 2 setores estratégicos para o desenvolvimento. A Troika impôs alguma coisa ao turismo? A Troika impôs ao turismo o que impôs à esmagadora maioria das entidades públicas ou parapúblicas, que tem a ver com o racionamento daquilo que são os seus custos de funcionamento. Para o centro de Portugal, nós já tínhamos a Troika desde 2008, com a criação do Decreto-Lei 67 de 2008, nós perdemos 43% da receita, tivemos que nos habituar a viver com as mesmas estruturas, Rota da Luz, Eixo-Turismo do Centro, Dom Lafões, Coria, Bussac e Monfortinho, com menos 43% de receita que eles recebiam. Portanto, nós vimos há uns tempos a esta parte a racionalizar meios, a libertarmos o máximo daquilo que é o nosso orçamento disponível para a promoção, gastando menos na estrutura. Temos neste momento 16 pessoas na mobilidade, ou seja, reduzimos 16 pessoas na nossa estrutura fixa. Disse-me que o turismo do centro acabou de vender o leitão da Bairrada, não é? Os queijos. Vendo o leitão todos os dias e queremos continuar a vender. Achamos que é um dos melhores cartões de visita que a região tem. Porque nós criámos uma linha dentro de um dos nossos produtos estratégicos, a gastronomia e os vinhos, em que o primeiro número foi o Guia do Leitão, a seguir o Guia do Bacalhau e agora na BTL 2012 lançaremos o Guia dos Queijos da região centro, desde os queijos da Serra da Estrela até aos queijos de Castelo Branco. Iremos apresentar no dia 1 uma grande montra dos queijos da região, afirmando provavelmente aquilo que é um dos produtos de excelência que temos, que é a gastronomia. Não podemos ir bater no mesmo assunto do pastel de nata? Exportar o pastel de nata para melhorar a economia também? Eu acho que o Sr. Ministro fez bem a referenciar o pastel de nata, foi pena que não tivesse referenciado os outros que existem pelo país fora. Os ovos moles, o leitão, o pastel tentugal e tantos outros que temos na região centro. Porquê é que ele se esqueceu? Não conhece, provavelmente. E, portanto, do ponto de vista prático, o que significa é que nós temos tanto ou mais potencial. O pastel de nata é um bom exemplo, mas eu acho que o pastel de tentugal ou os ovos moles de Aveiro são tanto ou mais genuínos do que os folhados que suportam o pastel de nata. E, portanto, que é uma massa folhada que é francesa. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos um enorme potencial na região centro. Achamos que temos produtos de excepcional qualidade. Falámos nos doces, podíamos falar nos vinhos. Nós hoje, para que os ouvintes tenham esta percepção, a TAP, a Lufthansa, têm vinhos do centro de Portugal, desde os vinhos brancos aos vinhos tintos, o que significa que as companhias aéreas de referência usam produtos da região centro. Nós, não sei se os ouvintes sabem, temos no Dubai chefes de cozinha que utilizam os nossos queijos para poderem fazer das melhores iguarias gastronómicas e de degustação que existem ao nível do mundo. Estamos a falar num dos destinos mais ricos do mundo, o que significa que eu diria ao Sr. Ministro que agradeço e tenho apreço por esta referência à gastronomia, mas quiçá, ele sendo um homem de Coimbra, se não poderia também conhecer melhor o pastel tentugal ou os ovos moles de Aveiro e transformá-los igualmente num produto fortemente exportador. Estamos agora também, tem-se falado muito no aeroporto, na possível existência de um aeroporto em Monte Real. Eu recordo-me nas últimas eleições autárquicas em Coimbra, Dr. Horácio Pina Prata defender até que o aeródromo de Cernache deveria ser algo mais do que é atualmente. Era assim tão importante e é importante termos um aeroporto na região centro? Hoje os aeroportos são responsáveis na esmagadora maioria pela uma das portas principais da entrada de turistas, seja para turismo, seja até para a dimensão da aviação comercial. O Porto e Norte tem crescido significativamente através do seu aeroporto, mais de 5 milhões de passageiros em 2011. O Algarve e Lisboa, com o fenómeno das low cost, têm vindo a acumular positivamente bons resultados, mas se pensarmos o país e na Península Ibérica, a única região planatal, NUT 2, que há bocadinho falávamos para os ouvintes, que corresponde à região da CCDR Centro, é a única que não tem uma estrutura aeroportuária.
Aí é preciso definirmos prioridades. Dentro da região centro, aquela que, do meu ponto de vista, tem maior capacidade com o menor nível de investimento direto era a plataforma de Monte Real. Serviria facilmente toda a região centro, teria um investimento abaixo daquele que era o investimento previsível comparativamente com outras estruturas aeroportuárias. Foi por isso que reuni com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, no dia 8 de fevereiro. Foi por isso que reuni com o Sr. Secretário de Estado da Economia, Almeida Henriques, no dia 8 de fevereiro, solicitando que, uma vez que o Governo está a estudar uma alternativa à Portela, não incluísse apenas Alverca, Montijo ou Beja, mas que incluísse também o aeroporto de Monte Real, porque é aquele que tem, na conjuntura atual, uma maior plataforma, capacidade para a aterragem de aviões comerciais. Então Coimbra não passa por evolução. Filipe, e aos ouvintes, todos temos esta percepção, julgo eu. Nós não podemos ter um aeroporto como quem tem uma garagem ou como quem tem um parque de diversões. Um aeroporto é uma estrutura muito cara, precisa no mínimo de 1,2 milhões de passageiros ano para viabilizar uma estrutura destas, e a região centro temos 4 milhões de dormidas. Só Fátima tem 5,2 milhões de visitantes por ano. Seguramente que nos 5,2 milhões de visitantes por ano tem que ter pelo menos mais de 20% de turistas que venham e que consomem. O que significa que esta viabilização estaria garantida pela estrutura que está em Monte Real com menor custo de investimento. O aeroporto de, salvo seja, o aeródromo de Sernás, esse seguramente que tinha que ter um investimento gigantesco para poder tornar possível essa mesma infraestrutura. Ela está ali, está a 2 passos. Hoje existe uma rede viária, tem outros problemas, mas tem grande acessibilidade para a região centro. Estaríamos a 40 minutos, 50 minutos de Monte Real, o que é uma distância perfeitamente compatível com qualquer cidade da Europa. Estamos quase a acabar, temos pouco tempo. Há 2 assuntos onde que eu gostava de tocar ainda, sim, muito rapidamente. Um deles, Scoot, é um entrave à evolução do turismo no centro? É um constrangimento, claramente. A região centro, neste momento, tem esse problema. Eu compreendo a emergência nacional das finanças públicas. Eu compreendo que o país não tem recursos financeiros que lhe permitam assumir a gratuitidade da acessibilidade, mas também é preciso percebermos que naquele raciocínio que fizemos no início deste programa, de que, havendo por cumprir um desafio de criar uma região intermédia que possibilite, por um lado, a descompressão das áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, mas simultaneamente que se continue a apostar no interior do país, que se combata aquele discurso político das assimetrias regionais, que deveria ser dada a alguma discriminação positiva para regiões como aquela que aqui representamos. Porque no fundo a região centro está cercada de por todos os lados, menos por um, que é o de cima. Pois. Nós temos Scoot na A23, nós temos Scoot na A25, nós temos Scoot na A29, nós temos Scoot na A17 e nós temos portagens na A1. Isto é, grosso modo, se pensarmos na acessibilidade ao centro do país, nas ligações internas e em particular ao nosso principal mercado externo, que é a Espanha, nós temos Scoots para a Galiza, nós temos Scoot para Castilla e Leão e nós temos Scoot para a Extremadura. Mas, no caso da A23, nós pagamos a Scoot no preço máximo por quilómetro, o que significa que, do meu ponto de vista, o Governo deveria, por uma questão de equidade nacional, seguramente que ter no curto prazo, 2013, por exemplo, 2014, a assunção de que nós devíamos ter uma discriminação positiva para irmos ao encontro daquilo que é o discurso oficial do Governo, de que nós temos que repensar o interior do país, nós temos que repensar o povoamento e a instalação das empresas e da indústria no interior do país. Então há aqui uma falta de bom senso? Eu acho que há uma ligeireza, salvo seja naquilo que é a apreciação que hoje é feita em relação ao todo nacional. Não é por acaso que, neste caso, mas também, por exemplo, no turismo, nós dizemos que o Algarve, Lisboa e Madeira são os destinos mais consolidados, que é preciso criarmos uma imagem do país, mas o investimento nacional é feito esmagadoramente aonde? Nos destinos mais consolidados. E, portanto, é uma matéria que é recorrente, já não é deste governo, nem é do governo anterior, é dos sucessivos governos, de não haver a consciência clara de que, se se quer afirmar, se quer colocar como prioridade este combate à assimetria regional, tem que se praticar. E praticar é com medidas concretas, não é com discursos. Muito rapidamente, agora um último assunto que
tem de certo modo a ver com o turismo. Já falámos nas aldeias de xisto e eu vou falar do TDT. É um assunto que chega até a ser um pouco desagradável a maneira como está a ser tratado e para a promoção das aldeias de xisto, não é? O que se passa é que esse é o risco de se criar injustiça. Quando se trata por igual aquilo que é diferente, corre-se sempre o risco de se criar injustiça. Já dissemos que no domínio da acessibilidade nós criamos um constrangimento forte à região centro que não é compatível com outras regiões do país. No domínio da restauração, nós perdemos competitividade com uma taxação de 23%, quando temos na Espanha, na Itália ou na França, os nossos 3 principais mercados concorrentes, taxas que variam entre os 10% e os 13%. E agora, com o TDT, nós percebemos que, por exemplo, nas aldeias históricas ou nas aldeias de xisto, que há um fortíssimo investimento na requalificação cerca de do espaço milhões público, de euros nos últimos anos. Sim, que é um grande investimento. Nós percebemos facilmente que agora voltamos a colocar para que aquelas pessoas tenham acesso. Em alguns casos trata-se de consciência social. Noutros casos trata-se de competitividade. As aldeias de xisto têm um forte investimento. Têm mais de 100 camas turísticas. Colocarmos os pratos das antenas em cima das casas de xisto, que tiveram este forte componente de investimento, quer público, quer privado, é nós destruirmos uma imagem que foi criada ao longo dos últimos anos, que aliás foi premiada. Eu estive na cerimónia em que as aldeias do xisto em 2008, em Berlim, recebem um prémio internacional e agora estamos a colocar em cima das casas uma deturpação daquilo que eu acho que um investimento, tal qual me foi dito, cerca de 25 mil a 30 mil euros por antena emissora ou transmissora, teria resolvido o problema das TDT. Infelizmente, acho que também aí ficámos aquém daquilo que seria esperado. Eu vou-me despedir. E despedir-me também do Dr. Pedro Machado e agradecer-lhe muito pela sua presença. Sei que tem compromissos pessoais que não pode ficar connosco até às 7 horas. Nós, de qualquer das maneiras, agradecemos muito ter estado aqui connosco. E agora, ainda tenho só uma última pergunta, porque eu estou a olhar para o relógio e ainda tenho 1 minuto. 2012 termina o seu mandato. Secretário de Estado a seguir ou renovar com o turismo do centro? Um cidadão, em primeira instância, responsável, primeiro, e o resto logo se vê. Não, Filipe, nós estamos a terminar. O meu mandato termina a 3 de novembro. Temos pela frente este calendário de uma comissão instaladora ou de uma agregação, se for o caso, da decisão que o Governo venha a tomar na reorganização do mapa e, como diria um amigo meu, o futuro a Deus pertence. Muito obrigado a eu, Filipe, muito obrigado pela oportunidade de partilhar estas ideias convosco. Muito obrigado. Novamente agradeço a presença do Dr. Pedro Machado aqui na Cervejaria Praxis, onde é realizado o programa Atualidades. Este segundo programa, então, fica por aqui. Continue na companhia da RCP-FM.